Exercício de revisão da lição 4. O que os justos aguardam no estado intermediário? Lembre-se, o estado intermediário é o estado entre a morte e a ressurreição. Então, a pergunta é, o que os justos, contando desde Abel, o que os justos aguardam no estado intermediário? A resposta correta é a quinta opção, a primeira parte da primeira ressurreição, que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Pergunta número 2. Quais as 4 definições da parte do estado intermediário onde estão os salvos? A resposta correta é a quarta opção. É o lugar onde aguardam a primeira parte da primeira ressurreição, é o seio de Abraão, é o paraíso e o terceiro céu. Então é a quarta opção, repetindo. É o lugar onde aguardam a primeira parte da primeira ressurreição, que ocorre no arrebatamento, ok? É o seio de Abraão, ele é chamado assim de seio de Abraão. É também chamado de paraíso e é também chamado de terceiro céu. Por exemplo, o rico olhou e viu Lázaro e Abraão no paraíso. Então é chamado de paraíso. Jesus Cristo prometeu ao ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse seio de Abraão, paraíso, eu falei para vocês que a interpretação é que ele foi levado para o terceiro céu. Questão número 3. Qual a maior evidência de que existe um intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana? A resposta correta é a terceira opção, o não cumprimento dos 6 propósitos. Eu expliquei para vocês que as pessoas que defendem que as 70 semanas já aconteceram, como os adventistas do 7º dia, por exemplo, eles dizem que aqueles propósitos de ser dado fim aos pecados foi aplicado aos gentios e não a Israel. Só que o anjo falou claramente que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Então, vamos considerar, não tem chance de ser sobre os gentios, como eles falam, se cumpriu lá no primeiro gentio que aceitou Jesus como Salvador, Atos capítulo 10, né, o centurião Cornélio, esse seria o primeiro gentio e ali seria, vamos dizer, o cumprimento das 70 semanas de Daniel, a salvação chegando aos gentios. De jeito nenhum. As 70 semanas de Daniel, elas anunciam a morte do Messias e ela anuncia que Israel se converterá. Tanto que a igreja cristã, a verdadeira igreja de Jesus na história, ela sempre pregou que Israel voltaria para a terra de Canaã. A igreja sempre pregou isso. Nós encontramos isso na Assembleia de Deus, na Suécia, no século XIX. Os professores do Gunnar Wingre, né, os escritos deles, nós encontramos eles defendendo isso. Não? E também encontramos em outras igrejas, sempre igreja como a Assembleia de Deus, que só batizava adultos. Temos diversos casos na história deles sempre defendendo que Israel voltaria para a terra de Canaã. E quem é que defendia que Israel não voltaria para a terra de Canaã? Os católicos, a Babilônia apocalíptica. Ela deturpou essa doutrina. Foi ela que deturpou. Ela disse que o reino de Deus já tinha chegado, de Apocalipse capítulo 20. E teria chegado quando? Nos dias de Constantino. E com certeza absoluta isso está errado. Nós não podemos estar vivendo o reino de Deus. Ok? Então, os 6 propósitos das 70 semanas ainda não se cumpriram, porque eles têm que se cumprir sobre Israel. E a Assembleia de Deus e as igrejas chamadas anabatistas, né, como a Assembleia de Deus, essas igrejas, elas sempre pregaram que, no caso, essa profecia ainda iria se cumprir sobre Israel. De onde que vem a interpretação da Assembleia de Deus na história
de que Israel voltaria para a terra de Canaã, e Jesus reinaria sobre eles. Vem das 70 semanas, é claro. E juntando com a profecia de Ezequiel, de Isaías. Então, o futuro de Israel está dito até nas palavras de Jesus. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E o próprio Jesus também falou que a profecia, quando vistes da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, aquela abominação da desolação que Jesus falou, ela vai acontecer, o anticristo vai colocar ela no templo. Então, por isso que a Assembleia de Deus sempre pregou que o templo seria reconstruído. E você está vendo agora o movimento pela construção do templo? Eu tenho sempre que perguntar àqueles que estão escandalosamente se dirigindo para a teologia protestante. Eles estão apostatando da fé. E porque nós até vemos, e a assembleiana é uma escatologia confiável. A escatologia católica e os protestantes seguiram a escatologia católica, todos eles pregam que já estão vivendo o reino de Deus. Eles são seita, irmãos. Eles são seita. Os protestantes são seitas. Isso tem que ficar bem claro, mas a Assembleia de Deus está dura quantos anos? A resposta correta é 7 anos. Contando na horizontal é a quarta opção, 7 anos. Quais os propósitos das 70 semanas? A resposta correta é a terceira opção, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Esses são os 6 propósitos. E é dito bem claro que essas 70 semanas para cumprir esses 6 propósitos, eles estão determinados. Ele não se aplica à igreja. Ou seja, ele não mudou para a igreja, não. Essa profecia ela vai acontecer, vai ter o seu cumprimento final com Israel recebendo Jesus como Salvador. É importante você tensionar nisso. Só tinha uma igreja que pregava isso. Eram as chamadas igrejas anabatistas na história, principalmente aquelas que estavam na Suécia, que, segundo a história sueca, essas igrejas foram fundadas lá pelos valdenses e pelos moravianos, que só batizavam adultos, ok? Eram anabatistas, e elas é que geram a Assembleia de Deus. E essas igrejas nós encontramos nos escritos dos pastores dessas igrejas lá na Suécia, eles defendendo exatamente isso, que Israel voltaria para a terra de Canaã, defendendo também o pré-tribulacionismo. Então, se for contar aonde nasceu a escatologia da Assembleia de Deus, nasceu na Suécia, é claro, a Assembleia de Deus é uma igreja da Suécia. Tá bom? E nós vamos encontrar esses livros sendo publicados ali a partir de 1858, 1870, porque até 1858 as igrejas evangélicas que só batizavam adultos, elas não tinham direito de se registrar. E a igreja luterana, se pegasse, ela matava. E ela matou muitas pessoas. O último pastor dessa igreja que eles iam matar, já em 1726, o
o rei falou que não. Não, chega de matar religioso, então coloca prisão perpétua para ele. É um pastor chamado Thomas Leopold. Lá em 1726 ele foi preso e ficou preso por muitos anos, 41 anos, até morrer na cadeia. Okay? Então, esses 6 propósitos, eles se cumprem sobre Israel. Essa é a chave para você poder responder aqueles que discordam da escatologia assembleiana, porque aqueles que forem te questionar as 70 semanas, eles vão considerar isso, que as 70 semanas elas se cumpriram quando o primeiro gentio aceitou Jesus como Salvador, que seria Cornélio. Mas eu vou até aproveitar, vou ler com vocês, abram lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24, ele diz o seguinte, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, as 70 semanas, elas se aplicam a Israel e a Jerusalém. Era isso que a Assembleia de Deus pregava e a história comprovou que a Assembleia de Deus estava certa. A nossa escatologia é uma escatologia confiável. É uma escatologia confiável. Então, a questão número 6. Como inicia-se e como finda-se o terceiro período? A resposta correta está na terceira opção. Inicia-se com o arrebatamento da igreja e finda-se com a vinda de Cristo em glória. Então, esse terceiro período, como ele é a grande tribulação, tá bom? O que marca o início dele? O arrebatamento da igreja. E o que marca o fim dessa última semana? A vinda de Cristo em glória. A vinda de Cristo em glória. Como aparece também em Daniel, capítulo 7, a teoria pré-tribulacionista, que nós vamos estudar mais à frente, ela é, com certeza, a teoria mais coerente. Os indivíduos que são pós-tribulacionistas, quando chega no estudo das 70 semanas, é o maior problema para eles explicarem. Eu já comentei com vocês durante a aula, né, que conversando certa vez com um professor que ele defende o pós-tribulacionismo, ele defende que as 70 semanas de Daniel, esses 3 anos e meio, quando é dado fim aos sacrifícios, você estava com Daniel capítulo 9 aberto, tá bom? O versículo 27, que diz, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele diz que esse sacrifício aqui foi a morte de Jesus. Olha, eu falo assim, mas não combina, porque ele, tá bom? Firma um concerto com muitos, é ele também que sobre a asa das abominações ele vem como um assolador. É o mesmo personagem. Então não pode ser Jesus. Aqui é o mesmo personagem. Então, a questão das 70 semanas é uma questão fundamental para nós identificarmos aí o tempo da igreja ser arrebatada, antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. E a questão número 7. Como é também chamado o intervalo profético entre a morte de Jesus e a última semana? A resposta correta é a segunda opção. Era da igreja ou dispensação da graça. Era da igreja ou dispensação da graça. E recebe outros nomes também. Recebe, como eu coloquei acima, intervalo profético, né? Intervalo profético. Esse intervalo entre a morte de Jesus e a última semana. Nós chamamos de era da igreja. De dispensação do Espírito Santo. Ok? São nomes utilizados
para esse período. Muito importante aquele ponto que eu já expliquei para vocês em outro momento, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, ele deixa para os gentios. É o tempo determinado do Pentecostes. Por isso que a igreja, que ela nasce no Pentecostes. E ali nasce a era da igreja. E quando terminar a era da igreja, das 70 semanas. A era da igreja, nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas existe uma possibilidade dela durar 2000 anos. E isso é significativo porque nós estamos a 2000 anos do nascimento da igreja, 2000 anos da morte de Jesus. Jesus morreu no ano 29, então a igreja nasceu também. Esse é o ano provável. Não dá para nós termos certeza. Mas se Jesus nasceu no ano 29, então 29 agora vai completar 2000 anos da morte de Jesus, 2000 anos do nascimento da igreja. E existe a possibilidade, que alguns colocam, da era da igreja durar 2000 anos, então ela terminaria em 2029. Que também pode ser 2028, 2027, 2026. Então nós não temos como ter certeza dessa data. Porém, a data mais aceita é 2029. Porque a data mais aceita para a morte de Jesus é o ano 29 da era cristã. Então,